Voltamos com o nosso Papo Direto, estamos falando com o coordenador da Sala de Situação do Coronavírus aqui em Paranaguá, Jean Frank Tambozetti. Ele é servidor da Prefeitura de Paranaguá, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, já vem acompanhando e trabalhando em várias ações e agora empresta toda a sua experiência para poder estar colaborando e ajudando nessa sala de situação. A sala de situação, ela vem então fazendo esse monitoramento de toda a situação de Paranaguá. Como é que você avalia a questão dos números que nós temos hoje de casos confirmados, assim como dos descartados? Porque existe de repente acontece essa incidência e o pessoal tem acompanhado os boletins e fica até na dúvida assim, por que é que oscila tanto determinados números como o de investigação? Claro, na hora em que você tem o resultado, você descartou. Porém, quando você tem um caso confirmado, qual é a quantidade de pessoas, uma média, quantidade de pessoas que você precisa investigar? Depende muito, né? Mas o fato é que esses números aumentam, e eles têm que aumentar mesmo, por conta do trabalho que a epidemiologia e que a Vigilância em Saúde vem fazendo no município. Quando há um caso suspeito, o que acontece? Esse pessoal vai atrás desses casos suspeitos, ele investiga tudo o que aconteceu na vida desse sujeito durante determinado período e vai atrás de todos os comunicantes que ali foram relatados. Ou seja, o colega de trabalho, aquele sujeito que ele encontrou em algum momento, aquele outro sujeito que fez uma visita na sua casa fora de hora, a sua esposa, os seus filhos, todos esses são investigados. Porque há a possibilidade de contaminação dessas pessoas de acordo com o contato que tenha sido feito. Então é um trabalho de investigação. Nós temos um caso e nós temos um monte de gente ao redor dele que se torna suspeito por ter contato com esse caso. Normalmente uma pessoa, ela consegue fazer a transmissão para mais 3. Pois é. Né? E isso começa e caracteriza uma cadeia epidemiológica, ou seja, a transmissão de 1 para 3, de 3 para 9 e assim por diante numa progressão geométrica. Jean, o que você imagina que vai, assim, quando nós tivermos número X, vai ser necessário fazer o lockdown? Que número X seria esse? Bom, não depende do número. Se a gente tiver um número relevante em 12 meses, por exemplo, né, mas isso for o acumulado desse período, a gente não precisa fazer lockdown. Se a gente tiver um número X muito grande dentro de um período de 15 dias, aí isso preocupa, por conta das motivações que eu relatei anteriormente. Então, a ideia é sim que o vírus seja introduzido na comunidade. O problema é o tempo em que essa introdução vai acontecer. A gente espera não precisar do lockdown. Pois é, então vamos deixar claro assim, embora pareça meio, como é que eu diria, talvez cruel para algumas pessoas, mas na realidade a questão da flexibilização, a questão de você liberar, não, vai poder sair hoje, vamos abrir determinado estabelecimento, na verdade o que você está fazendo é provocando a contaminação de um determinado, digo X, porque a gente não tem como precisar esse número, mas de um determinado número de pessoas. E isso de forma controlada. Quando você diz essa questão da introdução, é exatamente isso, né? Basicamente, sim. O controle está aonde? Em que as pessoas que podem trabalhar, que estão em idade produtiva, também são aquelas pessoas que não correm tanto risco assim. Aquele 80% das pessoas que não correm muito risco. Para entender isso, 80% das pessoas vão passar pelo vírus e não vão sentir, ou vão sentir muito pouquinho. Exato. 20% das pessoas vão ter um quadro moderado. E 5% do total pode ter um quadro grave. Desses 5%, possivelmente 50% ainda assim venham a óbito. Então, esses 5% a gente não quer expor, esses têm que ficar em casa. Esses 20% não devem se expor, mas a gente pretende ter um sistema de saúde que dê conta da saúde deles, de minimizar o quadro viral durante o período em que for necessário.
E os 80% que estão em idade produtiva, que movimentam o comércio, que fazem com que Paranaguá cresça, esses vão se expor. Não tem jeito, porque precisam levar comida para casa, porque precisam fazer a economia girar, porque são a massa de trabalho da nossa cidade, como eu e você que estamos aqui agora. Entendendo que não é uma decisão do poder público pura e simples, é um acompanhamento do estudo do que está sendo feito no mundo, é uma forma de você realmente, como você diz, da vacina, né? Quando você aplica a vacina, a BCG lá no nenê é o mesmo sistema, é isso? É basicamente assim. Na medida em que a gente vai colocando a população em contato com o vírus, você vai formando dentro dessa população uma resistência ao vírus. Quando muita gente tem imunidade, ou seja, esse vírus já não faz mais mal para muita gente, ele também não consegue passar de uma pessoa para outra, porque a pessoa está imune. Só 20% das pessoas não estando imune, ainda assim o vírus não consegue saltar para elas, porque estão longe, porque elas vão ficar muito dispersas na comunidade. E isso faz com que a gente não tenha uma reintrodução do vírus. Porque a reintrodução constante e frequente do vírus, ela pode cobrar um preço muito alto da nossa comunidade. Em várias esferas, tanto na esfera de saúde, quanto na esfera econômica, né, quanto na esfera interpessoal, porque o contato interpessoal mudou muito. E os casos de depressão, de alcoolismo, de violência dentro do próprio domicílio, esses têm aumentado. E a gente está preocupado com isso para o pós-pandemia também. Porque possivelmente a gente vai ter que começar a tratar dessas pessoas, e essas pessoas são as sequelas da pandemia. Fato é que a gente não pode quebrar a saúde agora, porque depois da pandemia, muitas pessoas, essas por exemplo, vão precisar da gente. Se a gente não tiver recursos, e aí como é que vai ser? Por isso todas essas estratégias, e por isso a população precisa acreditar nas autoridades de saúde. O que a gente está fazendo, a gente não cria aqui. São muitos cientistas muito renomados, que escrevem muitos artigos, os quais a gente lê com avidez, e que são discutidos em comitê, e que só depois disso tudo são postos em prática dentro do nosso município. Não escolhe fazer a flexibilização ou a proibição só porque quer. De jeito nenhum. A decisão é tomada em função de um estudo, de acompanhamento, de saber aquilo que é possível fazer. E por isso que eu acho mesmo, e entendendo cada vez mais esse processo com relação ao coronavírus, a forma de transmissão, estrutura de saúde, é que a gente não tem como fugir dessa praguinha nesse momento, né? Tem que se adequar, saber como... não digo interagir, mas como lidar com ele nesse dia a dia, né? Para a gente poder saber se proteger o máximo que puder, e também, principalmente, eu acho assim, a questão com relação às pessoas, desses 20% que você falou, que aí entram os cardiopatas, as pessoas que têm diabetes, que têm outras doenças crônicas, as pessoas idosas, essas pessoas precisam ter a consciência de segurar a onda um pouquinho aí durante um tempo e se proteger, porque o que a gente vê é que muita gente não está fazendo isso. Às vezes é um pouco do ser humano também, né? Não vai acontecer comigo. Tem gente que pensa assim mesmo, não vai, eu tô aqui com a máscara, eu tô aqui com isso, eu tô aqui com aquilo, não vai dar nada. E daqui a pouco tá lá com o danado do vírus, e de repente até num hospital, passando mal, passando por uma situação muito mais delicada. Então a questão de reforçar mesmo para esse segmento, eu acredito que é muito importante. Sim. Esse é o paradoxo do nosso serviço. Se por um lado nós orientamos as pessoas para que elas façam a coisa certa, para que elas não fiquem doentes e não tenham a possibilidade de uma introdução numa UTI, por exemplo, por outro lado, essas próprias medidas fazem com que a sociedade fique confortável e não sinta o impacto do vírus. E isso causa uma confusão. Por isso que eu sempre peço, olhem para fora, olhem os Estados Unidos, já com mais de 1 milhão de infectados. Olhem os países da Europa que passaram pelo período mais grave, como Itália, onde as pessoas morrem em casa,
sem atendimento, porque não adianta nem tirar essas pessoas de casa para levar para o hospital, porque você não vai ter lugar lá. Olhem as pessoas que foram retiradas das suas residências no Equador, mortas, 800 num dia. Nós estamos sim numa situação relativamente confortável, mas nós estamos numa situação confortável porque a gente está fazendo a coisa certa. Se a gente começar a fazer errado, a gente vai estar na mesma medida que essas pessoas que eu acabei de citar se encontraram. E isso é desesperador. Eu espero não chegar lá, eu tenho consciência que é muito difícil que a gente chegue numa situação dessa, porque a gente vai continuar fazendo o que é certo. A questão é que as pessoas estão começando a ficar, e isso deve ser compreensível para qualquer um, já um pouco desconfortáveis. Quando é que isso acaba? Quero voltar, né? Meu filho falou assim, nossa, eu quero voltar a estudar. Eu falei, cara, só o coronavírus para, de repente, provocar uma situação. Eu quero estudar na sala, aqui em casa é complicado. Essa coisa de home office, eu mesma não me acostumei, não gostei, não me adaptei. E as crianças também estão sentindo, né? Os adolescentes também, essa coisa de sala de aula, mesmo aquele adolescente mais assim, avesso à sala de aula, de repente hoje está querendo voltar. E é justamente a hora que, calma aí, tem que ter a paciência de esperar. Como é que segura isso, né? O que tem que entender é a gravidade do momento. Pensem nos outros anos, pensem lá para fora de novo. O que acontece quando o tempo esfria, como aconteceu ontem e hoje? Normalmente a gente fica muito mais resfriado, muito mais gripado, e esses vírus são parecidos com o coronavírus. Também são os vírus de síndromes respiratórias. Então, se esses vírus atingem mais a população nesse período de frio, o coronavírus também vai atingir mais a população nesse período de frio. Como eu te disse, eu não falo de pico, mas eu falo de situação mais agravada. E a situação mais agravada quanto à contaminação viral vai ser agora, nos meses de junho até julho, onde a temperatura cai e a inserção viral na nossa comunidade aumenta muito. A questão do clima realmente deve ser levada em consideração. É importante, é importante. Como eu disse, é só ver o que acontece em todo ano aqui na nossa comunidade e em qualquer comunidade. Uma outra coisa a respeito do vírus, como eu disse, ele vai permanecer com a gente. É claro que a onda mais grave vai passar. A sociedade vai voltar a ter um padrão de normalidade. Agora, o padrão de normalidade que a sociedade vai viver de agora para frente não é o padrão de normalidade que a gente viveu da pandemia para trás. Tem coisas que a gente vai ter que adaptar a fazer. A gente vai ter que adaptar a não entrar com o calçado sujo em casa, porque isso vai levar vírus para dentro de casa. A gente vai ter que adaptar a usar máscara quando está resfriado, porque isso vai conter os vírus e não vai espalhar, a fim de que isso possa começar alguns novos ciclos. A gente vai ter que acostumar a falar com as pessoas diante de uma distância respeitosa. Tem coisas que vão mudar. Hoje já se fala em até mudar a questão de hotelaria, quartos compartilhados. Isso não será mais possível. Então a sociedade vai mudar, ela vai entrar novamente em um padrão de normalidade, mas de novo, a normalidade que a gente vai se adaptar a ter não é a normalidade que a gente estava adaptado a ter. Tem muitas pessoas, os entrevistados têm dito bastante isso. Essa questão, assim, eu tenho pensado muito qual vai ser essa normalidade. Já nós estamos chegando ao final do nosso papo direto e eu gostaria que você pudesse deixar assim uma mensagem, o que você acredita assim ser importante, um destaque mesmo para a gente poder encerrar esse nosso bate-papo. Bom, primeiro, isolamento para as pessoas que têm mais de 60 anos, que têm doenças pré-existentes, aquelas que são imunodeprimidas, fiquem em casa por enquanto. Isso vai passar, vocês vão poder sair, mas por enquanto não é hora. Distanciamento social para quem sai à rua. Não cheguem muito próximos, mantenham essa distância de 2 metros. Utilização da máscara, extremamente importante para você não contaminar outras pessoas. Medidas sanitárias importantes, lavagem de mão bastante frequente, utilização do álcool gel. Isso é importante para a gente e vai continuar sendo importante por muito tempo. Outra coisa, eu agradeço muito aos profissionais de saúde
que tem estado na linha de frente, que tem nos ajudado. Eu sei que a preocupação com a vida é tão grande em vocês quanto em todo o resto da comunidade, mas se mantenham firmes, vocês sabem o que tem que fazer, sabem como tem que fazer, e a gente vai passar por isso, e quando a gente passar, a gente vai estar muito mais forte. Eu agradeço a presença do Jean Frank Tambozetti, ele que é coordenador da sala de situação, veio participar aqui do Papo Direto, falar sobre a situação do pico do coronavírus em Paranaguá e todas as atitudes que vêm sendo tomadas com o objetivo para a gente entender melhor essa situação e, de repente, também saber a importância de cada atitude que nós devemos tomar. Eu agradeço, Jean, mais uma vez a tua presença. Papo Direto fica aqui e a gente se vê na próxima conversa. Aguardo vocês.